Fala aí, menor, beleza? Sou o professor Alfredo e hoje voltamos mais uma aula de fundamentos. Tá ouvindo isso várias vezes, você deve estar cansado de ouvir isso, mas hoje vamos continuar falando sobre meios de transmissão. Lembra que nas últimas aulas a gente falou de topologias, agora a gente entrou em meios de transmissão e hoje a gente vai falar do cabo mais usado na face da Terra, principalmente no meio corporativo, nas empresas. Não falo provedores, já faço empresas normais. E na nossa casa, porque você tá vendo isso aí, tem um cabo desse em algum lugar que é o tal do cabo par trançado. Mas a gente vai ver isso depois, do que você já sabe que acontece todo início de vídeo, né? Vamos lá agora pro seguinte, esse cabo lindo e maravilhoso que você usa aí na sua casa, esse cabo que ele é azul, ele pode ser amarelo, ele pode ser vermelho, isso não influencia na velocidade, não influencia no desempenho, não tem nada a ver com isso, isso tem a ver só com o lugar onde ele é utilizado. Então quando ele é vermelho ele é usado para uma coisa, quando é amarelo é para outra, quando é azul para outra. O normal de uma rede doméstica, uma rede empresarial onde o cabo tá chegando com os computadores, a gente usa o cabo de cor azul, beleza? Por isso que o seu cabo normalmente é azul, mas isso pode variar, mas não muda em nada o desempenho. O nome desse cabo é cabo par trançado. Vamos lá pro material. Vamos lá, gente, o nome do cabo é cabo par trançado. Por que o nome dele é par trançado? Porque ele tem 4 pares de fios entrelaçados entre si envoltos por uma capa de borracha, mas você já deve ter reparado isso. Se você pega a pontinha, o conectorzinho do cabo, você vai ver que tem um monte de fiozinho e tem uma capinha de borracha protegendo ele. Justamente essa capinha de borracha é usada para proteger contra impacto, puxão, esse monte de coisa para o cabo ser mais resistente. Ele já é um cabo que é consideravelmente fraco, então o ideal é que você tenha ali alguma proteção mínima para garantir que ele não quebre se você esticar, puxar, balançar, sei lá, rodar o computador com ele, não sei o que você quer fazer. E o nome dele é par trançado justamente porque ele tem pares de fios entrelaçados, e daí o nome par trançado. Os fios são 8 fios no total, e esses fios eles são entrelaçados entre si. Então você imagina que você tem 4 fiozinhos, 4 pares de fios assim, ó, eles são entrelaçadinhos, passando ali dentro do meu cabinho. Esse tipo de cabo, ele é dividido em 2 tipos. Ele tem o UTP e ele tem o STP. Esses nomes são abreviações de tecnologias em inglês, vamos dizer assim, é a abreviação do nome em inglês. O nome é UTP porque ele é o Unshielded Twisted Pair. O que é o Twisted Pair? Par trançado em inglês. O que é o Unshielded? É sem proteção, sem blindagem. É importante que você entenda que no meio ambiente, de uma forma geral, você tem várias coisas que usam ondas eletromagnéticas. Então imagina assim, se você tem um cabo quando ele passa um sinal elétrico, gera um campo magnético em volta dele. Esse campo eletromagnético, ele serve para passar energia elétrica, a gente vai conseguir alimentar o carregador, tomada e fazer tudo funcionar, a gente vai conseguir ligar o computador, só que esse campo eletromagnético ele pode interferir na passagem de dados. Então um exemplo para você entender o contexto. Se eu pego o cabo de rede e eu coloco do lado do fio de rede elétrica, dos cabos de rede elétrica, a rede elétrica passando, só de existir nos cabos de rede elétrica, atrapalham a passagem de dados nos cabos de rede. Então você não pode deixar perto um do outro. Pô, Fredo, vou montar meu computador, posso deixar o cabo de rede passando no mesmo conduíte, no mesmo tubo, junto com a tomada? Não pode, porque gera interferência. Isso porque toda vez que eu passo um sinal, seja ele elétrico, de rede, tanto faz o que você está falando aí, não vou me aprofundar muito em elétrica aqui, mas toda vez que eu passo um sinal num cabo, gera um campo eletromagnético em volta dele. Nos cabos de rede elétrica tem um campo eletromagnético consideravelmente grande, que pode influenciar na velocidade da sua internet, diminuindo a velocidade da rede, então o ideal é que deixe separado. Então a gente fala que esse cabo ele é unshielded, porque ele não tem nenhum tipo de proteção contra interferência. Quer dizer que se eu pego o cabo de rede, boto do lado do micro-ondas, por exemplo, o micro-ondas vai afetar a velocidade da internet, porque esse cabo não tem nenhum tipo de proteção. Se eu pego esse cabo de rede, eu boto do lado da geladeira, o motor da geladeira vai gerar um tipo de campo que vai atrapalhar o cabo de rede, porque ele não tem proteção nenhuma. Pô, Fredo, mas não é uma besteira eu criar um cabo que não tem proteção nenhuma? O problema é que ele fica um cabo muito mais barato quando ele não tem proteção. Dá só uma olhada. Ele é o tipo de cabo mais comum atualmente, ele não possui qualquer tipo de blindagem ou proteção. Você não sabe o que é blindagem? Não tem problema. Daqui a pouco eu vou te falar. Proteção contra interferência. Interferência o pessoal também pode chamar de ruído externo. Você vai ver alguns livros falando assim, o ruído externo, que é o que vem de fora, beleza? A única forma para garantir a passagem dos dados é um fenômeno chamado efeito cancelamento. Esse efeito cancelamento acontece porque os pares de fios eles são entrelaçados entre si, o que faz com que os campos eletromagnéticos que esses fios geram se juntem, se grudem. Basicamente é como se um fio tivesse carga positiva e outro carga negativa. Você lembra disso de física e de química lá do teu ensino médio lá e do fundamental. Se eu tenho mais e menos, eles se juntam. Se eu tenho positivo com negativo,
negativo, eles se juntam. Se eu tenho negativo com negativo, se repele. Se eu tenho positivo com positivo, se repele. Então o cabo de rede, com o efeito cancelamento, é mais ou menos isso. Eu tenho dois fiozinhos, eles são entrelaçados entre si, um com carga positiva, outro com carga negativa. O entrelaçamento faz criar um campo eletromagnético maior, ou seja, deixa o cabo de rede um pouco mais resistente ao meio externo, a ruído, interferência, e o fato de ter cargas opostas faz com que eles fiquem atraídos, juntinhos, próximos, bonitinhos, e por isso o efeito cancelamento, porque um fio vai cancelar o outro para que não gere interferência no coleguinha que está do lado, beleza? Então, se uma prova perguntar qual é o tipo de tecnologia ou o tipo de fenômeno, o que garante a proteção dos cabos UTP contra interferência, ou melhora, porque ele não protege completamente, ele dá uma proteçãozinha um pouco a mais, que é tal do efeito cancelamento. Eu até expliquei aqui, o efeito anulação dos campos, perfeitamente lindo. Agora eu tenho outro tipo de cabo. Esse outro tipo de cabo é o STP. Ele é Shielded Twisted Pair. O Unshielded, shielded seria proteção e o unshielded seria que não tem proteção. Quando eu tenho o STP, quer dizer que ele é shielded, quer dizer que ele é um cabo com proteção, um cabo par trançado blindado. São os cabos de par trançado que possuem uma blindagem metálica e um fio terra. Isso acontece porque esse cabo, ele tem uma blindagem de metal. Imagina, não é metal, é uma blindagem metálica. Só para vocês entenderem melhor, você já viu aqueles papel alumínio que a tua mãe usa, que você usa, que sua mulher usa, você, pessoa que cozinha, você, pessoa, pai, mãe, qualquer um que cozinha, você usa um papelzinho alumínio para botar lá em cima da comida, por exemplo? Aquele papel alumínio, ele é uma forma parecida com esse metal que está ali. Então, esse papel alumínio que tem aqui no cabo, nesse tipo de papel de proteção metálica, serve para refletir os sinais elétricos externos. Então, imagina que eu tenho meu cabo de rede, ele tem esse metalzinho em volta. Aí o micro-ondas está do lado, a onda do micro-ondas vai bater no cabo e voltar, bate e volta. Se eu não tenho metalzinho, ela bate, entra no cabo, atrapalha, diminui a internet e sai do outro lado. Um exemplo mais simples. Se eu tenho metalzinho em volta, o micro-ondas bate e volta, bate e volta. É um exemplo também, você já deve ter visto, bota no YouTube aí. Por isso você tá no YouTube, bota no YouTube aí pra você ver o pessoal botando metal dentro do micro-ondas. Quando você bota uma colher dentro do micro-ondas e liga, tem várias micro-ondas passando lá dentro. Elas batem na colher, bate de sair faísca, fica batendo. É porque o metal reflete as ondas eletromagnéticas. Então o micro-ondas gera onda, bate no metal, reflete. Aí você vê aquela faísquinha saindo. O processo no cabo STP é parecido. Eu tenho o metal em volta, as ondas batem no metal e voltam. Batem no metal e voltam e não deixam interferir naquele cabo. O que conseguir, por algum motivo, atravessar essa blindagem é descontada nesse fio terra. Esse fio terra, ele está ligado no aterramento no gabinete, que está ligado no aterramento do armário, ou do switch, ou do roteador, justamente para tudo que for diferente do sinal do cabo de rede, vai ser descontado no aterramento da sua casa para não atrapalhar a passagem de sinal no cabo de rede. Então a gente tem o cabo par trançado sem blindagem, nenhum tipo de proteção, apenas o efeito cancelamento. A gente tem o cabo par trançado STP, que tem uma blindagem metálica em volta do cabo inteiro, mais um fio terra para tirar aquele excedente, aquilo que vai atrapalhar o cabo a transferir, ele vai jogar no aterramento da tua casa, da tua empresa, para não deixar o cabo sofrer interferência. Isso quer dizer que ele está completamente protegido? Claro que não. Ele vai, se você pega e bota do lado do transformador da tua operadora de energia elétrica aí, vai sofrer uma interferência e aí não tem o que fazer, porque a fonte de energia é muito forte, o campo é muito grande, acaba atrapalhando. Mas agora, se você botar perto de um micro-ondas, dependendo do tamanho do micro-ondas, não. Perto de uma geladeira, não. Perto de um motor de ar-condicionado, não. Então você usa esse cabo em situações que o ambiente é muito agressivo de de interferência eletromagnética. Ele é mais caro do que o UTP. Por isso o motivo de ter um sem proteção e um com proteção. Só para vocês terem noção, o cabo UTP, esse cabinho de rede que o editor vai colocar aqui, ele custa em média aqui no Rio 15 centavos o metro, 30 centavos o metro, enquanto o cabo UTP chega a custar 9, 11 reais, dependendo do lugar que você compra. Então a diferença de preço é absurda, por isso existe um cabo mais simples. Pô, Fredo, se eu botar na minha casa o cabo STP, vai ser melhor? Não, porque você não tem um ambiente agressivo na sua casa. Na tua casa não tem tanta interferência para ser necessário ter esse tipo de cabo, beleza? Então, resumindo, cabo UTP sem proteção, cabo STP com proteção. Posso usar o cabo UTP em qualquer lugar? Pode, a não ser que você saiba que ele vai ter que passar por um lugar muito agressivo, motor de ar-condicionado, geladeira, um monte de coisa, aí você bota um cabo de proteção. Normalmente a gente não precisa, isso é mais para empresa, beleza? Então a gente deu um resuminho nesses cabos de rede, você já aprendeu e já sabe. Compartilha esse vídeo no grupo da faculdade, no grupo da família, se você sabe que alguém da família gosta de informática. E você também vai seguir aqui nas redes sociais para poder tirar dúvida, perguntar, responder as enquetes. Todo o conteúdo que a gente bota aqui no YouTube tá lá no Instagram, então eu vou lá, faço enquete, pergunto, respondo, consultoria grátis. Toda segunda-feira tem a consultoria grátis, onde eu vou tirando dúvida do pessoal, que vocês podem perguntar gratuitamente, me perturbar à vontade. Vai lá, me segue pra gente aprender mais, beleza? Abraço, até a próxima aula.